Professor Humberto Loser, boa noite, repórter Tássio Michel da Rádio Transamérica. Por que o Sport deu tanto espaço aos atacantes do Corinthians, principalmente no primeiro tempo? A defesa do Sport, que costumeiramente é tão bem postada. Boa noite, Tássio. Acredito que foi pela a maneira distante a qual nós jogamos hoje, né? Principalmente nessa fase defensiva, mas quando nós tínhamos a bola também, muitos erros que nós cometemos em função disso também, de estar distante um companheiro do outro. Faltou a gente andar um pouco mais para frente, abordar esse portador da bola com agressividade maior, tirando essas possibilidades de jogo apoiado do adversário, foi o qual que nós tínhamos estudado. Então, eu acho esse distanciamento, esse balanço um pouco mais tardio, demoramos percorrer esse espaço para poder encurtar essas possibilidades de jogo do adversário, então isso foi um facilitador para eles, por isso que nos gerou um desconforto maior no primeiro tempo. Humberto, um abraço. Apesar da reação do Sport nesses minutos finais, o time evoluiu em relação aos últimos 3 jogos. 2 perguntas que eu te faço a partir disso. Por que isso aconteceu no jogo de hoje contra o Corinthians? E qual a tua avaliação desses teus primeiros 11 jogos à frente do Sport? Aqui é Antônio, repórter da Rádio Jornal. Boa noite, Antônio. Acredito, principalmente pelo primeiro tempo, né? A distância que nós tivemos, né? Tanto na fase ofensiva e na fase defensiva, não conseguimos conectar o nosso jogo, tivemos dificuldade sim, facilitamos o jogo do adversário, e eu concordo contigo, esse retrocesso desse primeiro tempo em relação àquilo que a gente vinha apresentando nos outros jogos, mesmo em jogos que a gente não conseguiu o resultado, que foi o caso do próprio Fortaleza, do Juventude, o último jogo, e o Atlético em casa. Nessas partidas nós produzimos, nós construímos em determinados momentos do jogo, tivemos até a possibilidade de vencer esses oponentes, mas infelizmente não conseguimos resultado. Mas esse primeiro tempo nós não conseguimos performar e acabamos saindo com um placar adverso. Então eu também concordo contigo nessa questão de não ter evoluído nessa primeira etapa. Quanto à análise dos últimos 11 jogos, tivemos jogos bons, claro que nós temos tido dificuldade de contar com todos os atletas nas nossas sessões de treinamentos diárias, isso não nos dá esse entrosamento, esse sincronismo, estamos sofrendo bastante com algumas lesões de alguns atletas, com esse recondicionamento de alguns atletas, a gente tem tido que acelerar esses processos, porque são jogos em cima de jogos, a gente sabe da importância que tem esses atletas para a nossa equipe. Então, o que nos traz um alento, que nos dá confiança e segurança de estar no caminho certo é que quando esses atletas também estiverem aptos, a gente vai encorpar, vai ganhar mais alternativas e a tendência é que a gente consiga aí os resultados ao longo da temporada. Boa noite, Loser. Aqui é o Matheus Medeiros, da RN Produtora TV Clube. Olhando para o futuro no campeonato, o que você espera do próximo jogo, da próxima rodada, no domingo contra o Cuiabá, uma equipe que surpreendeu o São Paulo no Morumbi, arrancando um empate em 2-2. Obrigado. Boa noite. A gente sabe que a competição, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? As equipes se preparam muito bem, as equipes se estudam bastante. A expectativa, aquilo que a gente espera é que a gente possa, dentro do nosso domínio, fazer um jogo sólido, um jogo consistente, que a gente possa conseguir o nosso objetivo de vitória, para que a gente possa, assim, conquistar esses 3 pontos e dar um salto dentro da tabela. Humberto Lousa, boa noite, aqui é o Pedro Maranhão do Eu Pratico Esporte TV, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a partida do Betinho, um jogador que perdeu espaço desde que você chegou à equipe do Sport, não vinha sendo utilizado, mas que hoje entrou muito bem. Você chegou a testar Júnior Tavares improvisado, Ricardinho, e o Betinho é o que mais se assemelha ao segundo volante ideal. O cara que arrisca um lançamento, como foi o gol do Sport hoje, numa boa bola para o Patrick, o cara que chuta de fora da área. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a partida dele hoje e sobre uma possível sequência do volante. Boa noite, concordo, o Betinho entrou super bem, nos ajudou bastante nessa construção de defesa para o ataque, é um atleta que tem esse poder de finalização de média distância, tem esse jogo apoiado, tem o jogo de bola longa também, um atleta que vinha treinando bem, vinha se recondicionando para que a gente pudesse ter dentro dele uma dinâmica melhor.
Essa foi a nossa conversa quando nós chegamos. O Betinho entendeu, por isso vem se aplicando diariamente nas sessões de treinamentos. Por isso hoje, quando o Thiago acabou sentindo esse desconforto muscular, nós tínhamos a certeza que o Betinho iria suprir essa ausência dele e ia poder fazer aquilo que todos nós vimos, né? Então é um atleta que tende sim a ganhar essa sequência, tem uma experiência, já conhece também a casa, um atleta que reúne todas essas capacidades que nós falamos. Agora é reavaliá-lo aí agora nesse retorno, até porque ele teve um trauma também no tornozelo. Esperamos que não seja nada grave para que a gente possa assim projetar a nossa equipe, a nossa estratégia para o próximo jogo contra o Cuiabá. Fala, Lousa, boa noite, tudo certo? Aqui é Geraldo Rodrigues, do NE45. Lousa, já projetando o jogo contra o Cuiabá, eu queria saber de você se o Everaldo, Neilton e Thiago Neves aguentam jogar os 90 minutos e se você tem a esperança de contar com Sander, Thiago Lopes e Júnior Tavares para o jogo já deste domingo. Além disso, eu queria que você falasse também sobre o Mikael, que ficou fora dos relacionados nos últimos jogos. O que é que houve com ele, se você conta com ele para a partida deste domingo também. Obrigado. Vamos lá. O Mikael ficou fazendo esse recondicionamento, né? Um atleta que teve abaixo, conversando hoje, antes do jogo, com o Hinaldo, né, nosso fisiologista, e o Marcelo, o preparador físico. Um atleta que teve uma perda significativa de 2 quilos ali, então um atleta que vem se empenhando, se entregando ali às suas sessões de treinamentos. Nós conversamos com ele antes da gente viajar para esses jogos, né? Então conversamos, criamos um protocolo para que ele pudesse cumprir. O atleta entendeu isso aí também, foi um desejo também dele. E a expectativa agora retornando conversar com ele para conversar com esses departamentos para ver qual é a real condição dele, para que a gente possa saber se contamos ou não com o atleta, né? Quanto ao Neilton, ao Everaldo, o Thiago Neves, o Neilton eu acho que ainda não. O Thiago já aguentava uma minutagem maior, então a tendência é que a gente consiga que ele entra desde o início. Claro que vamos conversar com o atleta, vamos conversar com esses departamentos para entender a real condição dele. E o Everaldo também. O Everaldo, por não ter jogado essa partida devido à questão contratual, teve esse período também essa semana para poder trabalhar, para poder ganhar essa condição física também. E chegando lá, vamos conversar com o atleta para entender, para que a gente possa, assim, escolher a melhor estratégia para essa partida. Quanto ao Thiago Lopes, ao Sander e ao Júnior Tavares, o Sander e o Thiago Lopes vão refazer os exames, né? O Thiago saiu com desconforto muscular, então vai realizar um exame médico amanhã, assim como o Sander, para detalhar qual é a magnitude das lesões deles. E o Júnior é um atleta que teve a chikungunya, né, como foi noticiado, então está retornando, já retornou, né, às sessões de treinamentos. Vamos conversar com esse atleta também para que a gente possa ver se ele tem essas condições de estar junto conosco na próxima partida. Boa noite, Lousa. Eu queria abordar 2 aspectos com você. O primeiro, na questão da posse de bola. O Sport até em determinados momentos da partida conseguiu dividir com o Corinthians esse percentual, mas não conseguiu trabalhar a bola. Parecia que ela estava queimando nos pés dos atletas, não conseguia rodar para criar jogadas. E outro, no número de passes errados. O porquê hoje o Sport errou tantos passes diante do Corinthians. Aqui é o Ricardo Luiz, da Rádio CBN. Boa noite, Ricardo. Acredito isso aí. Acho que nós jogamos muito distante, né? Respondi isso a um colega teu. Tanto na fase ofensiva e na defensiva, nós estávamos muito distante um companheiro do outro. Então, quando você está distante, acaba não tendo esse jogo combinado, esse jogo de aproximação, para atrair um adversário para um setor da bola, para assim você poder verticalizar o jogo, ou então fazer uma inversão de uma bola longa para mover toda a linha da defesa adversária. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho esse espaçamento, tanto com a bola como sem, nos dificultou muito, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, nós tivemos essas combinações, geramos algumas situações para chegar ao gol adversário, conseguimos diminuir, tivemos possibilidade para fazer um outro gol para chegar ao empate, mas infelizmente o que nós produzimos não foi suficiente para sair daqui pelo menos com 1 ponto. Gilson Fernandes, da Rádio Guarani AM 1300 de Pernambuco. Louser, você realizou as alterações no time, mas gostaria que você explicasse a saída do Maidana para a entrada do Thiago Neves. Esta alteração pode representar
o fim do esquema com 3 zagueiros para os próximos jogos? Olha, a questão foi tática ali, né? A ideia de tirar um zagueiro e colocar um homem de articulação, o Thiago Neves, justamente para que a gente pudesse ter uma construção maior, para que ele pudesse se aproximar um pouco mais do André e ter essas combinações e gerar esse desequilíbrio ao sistema defensivo do Corinthians. Como nós falamos já em outra oportunidade, um campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro, você não pode ter só uma maneira de jogar. Então, o jogar com 3 zagueiros também é uma variação tática que a gente tem, assim como jogar no 4-3-3, no 4-2-4. Então, a gente vai sempre trabalhar em cima disso, em cima também das características que a gente tem dentro do nosso elenco, de cada atleta, e entender também aquilo que o jogo, o adversário vai nos exigir. Então, a gente tem trabalhado essas variações, então a gente tem essas possibilidades de jogar. Agora é descansar, projetar o próximo jogo de domingo contra o Cuiabá, para que a gente possa escolher a melhor estratégia e conseguir o nosso resultado de vitória.